seres absolutos, que criaram inúmeros universos desde os tempos antigos. Eram conhecidos como existências supremas. Os mesmos criaram repetidamente universos, enquanto viviam e perseguiam a vida eterna. E nesse processo, inúmeras substâncias, almas e leis nasceram. Mas nesse ciclo infinito, as existências supremas sentiam um tédio do qual não conseguiam se livrar. E por causa disso, acharam um jeito de se entreter, que foi assistindo as suas criações guerrearem entre si. Para as existências supremas, a destruição causada por suas criações parecia interessante, embora isso significasse que inúmeras criações tivessem que lutar em guerras inacabáveis. Mas infelizmente esse evento era necessário para que pudesse diminuir o tédio das entidades. E enquanto tudo isso estava ocorrendo, algo aconteceu. Uma entidade suprema que estava observando as guerras sem fim foi morta pela sua própria criação. E quando as entidades supremas de outras dimensões descobriram isso, todas elas se reuniram em um só lugar, para assim observar o mundo que havia perdido seu mestre. Pois o fato de ser morto pela sua própria criação deixaram todos bastante curiosos. Mas aparentemente elas não se importavam muito com isso, pois todas tinham o mesmo pensamento: o primeiro que colocar as mãos no poder sem dono se tornará o seu mestre. E enquanto tudo isso estava acontecendo, vimos o Sunho na escola, dizendo para os seus colegas que ele havia passado na Universidade Nacional de Artes da Coreia. E após ouvir isso, seus colegas ficaram bastante surpresos e perguntaram como alguém tão sem cultura quanto Prota conseguiria entrar em uma universidade de arte. E logo em seguida veio um cara em direção ao Sunho e deu parabéns a ele por ter entrado na Universidade de Arte. E com um tom de ironia, ele perguntou ao Prota desde quando ele tinha talento para desenhar. E após o Prota chamá-lo pelo nome errado, o garoto de cabelo vermelho ficou muito bravo e disse que foi por causa do Prota que o plano dele assumir a escola foi arruinado. E o Sunho concordou e disse que foi graças a ele que o garoto de cabelo vermelho foi capaz de se graduar sem problema. E enquanto isso, as garotas da sala estavam cochichando e se perguntaram por que o garoto de cabelo vermelho estava agindo daquela forma tão infantil, e por que ele também estava perturbando aquele garoto que perdeu seus pais, mas que ainda assim estava tentando sorrir e assim seguir a vida. E então do nada, o garoto de cabelo vermelho partiu pra cima do Prota, mas pro azar dele, o Sunho estava preparado e deu um ajoelhado no meio da cara dele e disse que eles deveriam viver uma vida tranquila até eles se graduarem. Mas para surpresa do Prota, o garoto de cabelo vermelho não demonstrou sentir nenhuma dor e começou a acumular algum poder na sua mão e deu um soco extremamente poderoso em direção ao Prota, e caso tivesse o acertado, provavelmente o mataria. 2 anos depois, vimos o Sunho indo até a universidade e durante o caminho vimos esse professor informando que as aulas seriam na outra parte da escola, pois aparentemente um portal havia surgido ali mesmo. E então esse cara de preto perguntou quanto tempo fazia que os caçadores haviam entrado no portal. E então esse outro cara informou que estava no tempo previsto, pois eles estavam há mais ou menos 8 horas. E como esse portal era de rank D, ele acreditava que os caçadores voltariam em breve. 3 anos atrás, portais começaram a aparecer no mundo, fazendo com que o planeta passasse por grandes mudanças, pois esses portais eram passagens para dungeons. E assim que uma certa quantidade de tempo se passava, os monstros dentro delas saíam para matar as pessoas. Entretanto, as pessoas também passaram por mudanças, como se fosse para contrapor o que estava acontecendo. E assim usuários com habilidades especiais começaram a conseguir usar mana, e assim ficaram conhecidos como os Despertados. E com o mundo mudando tão rapidamente, as pessoas pensavam que o caos iria persistir por um longo tempo, até que um despertado conhecido como Jinchu criou a Associação dos Caçadores, e assim rapidamente reuniu diversos despertados, e consequentemente criou um trabalho conhecido como Caçadores, pondo fim ao caos mais rápido do que todos esperavam. E por causa disso, as pessoas no mundo são divididas entre despertados e não despertados. E após isso, Sunho citou que havia pessoas no mundo que só podiam conseguir recompensas se rastejassem igual formigas, mas haviam outras que conseguiam essas mesmas recompensas apenas pegando elas. E assim no instante, as formigas rapidamente percebem os seus próprios limites, pois não importava o quanto os não despertados tentassem, eles nunca seriam capazes de compensar a diferença entre eles e um despertado de rank E. Mas afinal de contas, se os despertados não pudessem fechar os portais, o mundo seria destruído. Em outras palavras, sem os despertados, os não despertados não iriam sobreviver, mas já os despertados poderiam sobreviver sem os não despertados. E por causa disso, todos são gratos aos caçadores, pois era por causa deles que os não despertados podiam viver pacificamente. Mas então o Sunho começou a se perguntar se ele estava se acostumando demais em não conseguir aquilo que ele queria, pois os seus pais haviam desaparecido, e o fato da sua sobrevivência estava na mão dos outros. E mesmo que houvesse momentos que parecia que ele podia fazer qualquer coisa, esse sentimento rapidamente sumia, e o senso de impotência preenchia esse vazio. E por causa disso começou a se perguntar o que seu pai faria caso fosse ele que estivesse sentindo essa sensação de impotência. Logo depois disso, o professor do Sunho apareceu e disse que hoje ele estava bastante focado, e por ele estar tão focado, perguntou o que ele estava desenhando. E após dar uma olhada, o professor perguntou se aquilo era uma formiga, mas após analisar mais um pouco, ele disse que aquele desenho era muito criativo para uma formiga, pois mais parecia com uma formiga humanoide. E enquanto isso, do lado de fora da escola, os caçadores finalmente estavam saindo do portal, e as pessoas ao redor disseram que eles estavam bastante relaxados, e disseram que talvez fosse porque a raid foi bem sucedida. E então o líder da raid confirmou e disse que a raid do portal foi um sucesso, mas que eles também tinham informações que precisavam ser reportadas para a Associação dos Caçadores, pois eles haviam encontrado um novo tipo de monstro humanoide que conseguia cuspir chamas azuis
dos olhos e da boca, e atacavam usando suas garras e presas. E disse também que o dano causado por eles era mínimo, pois ele havia sido arranhado por um deles, mas nada demais aconteceu. E então esse outro cara falou que esse tipo de monstro aparentemente era novo, pois ele nunca foi visto em nenhum portal. E falou também que ele estava muito feliz que esse tipo de monstro não era perigoso. Mas alguns instantes depois, o corte que ele havia sofrido de um dos monstros começou a liberar essas chamas azuis, e em questão de segundos ele teve seu corpo dominado e acabou devorando um dos seus companheiros. E após ver isso, essa caçadora percebeu que essas chamas azuis eram as mesmas que ela tinha visto dentro da dungeon, mas infelizmente ela acabou não sobrevivendo. E enquanto os civis estavam correndo desesperados, conseguimos perceber que outras pessoas também tinham sido infectadas. E enquanto isso, dentro da escola, os alunos começaram a estranhar toda aquela movimentação, e ao olharem para baixo, perceberam que as pessoas estavam atacando umas às outras, e alguns deles até pensaram em fugir de lá, mas outros discordaram e disseram que eles precisavam esperar pelos caçadores, até que lembraram que o professor era um despertado, e assim pediram para que ele fizesse alguma coisa. Mas então ele falou que ele não poderia fazer nada, pois ele era apenas um rank E. E após isso, esse monstro que estava no outro prédio pulou em direção à sala do Prota e começou a devorar os alunos. E enquanto o Sunho estava tentando fugir, essa mulher pediu ajuda, pois sua perna estava presa. Mas como ele não tinha muitas opções, o Sunho continuou correndo e disse que iria chamar os caçadores. Mas então ele se perguntou por que ele tinha dito aquilo, pois ele sabia claramente que não ia dar tempo, pois isso era o mesmo que pedir para que ela morresse. E disse também que não havia nada que o não despertado pudesse fazer, e mesmo que ele culpasse a sua impotência, nada mudaria, pois ele precisava achar um jeito de ajudar aquela garota. E assim começou a se perguntar se o seu pai estivesse ali, o que ele faria. E enquanto o monstro estava prestes a atacar a mulher, o Sunho apareceu e tacou o extintor na cabeça dele, pois se o pai dele estivesse ali, ele não queria deixar aquela mulher morrer. E logo após isso, uma notificação apareceu na tela, dizendo que o Prota havia cumprido todos os requisitos para completar a missão secreta, que foi intitulada como Coragem dos Fracos. Depois que essa notificação aparece pro Sunho, ele começa a lembrar de um sonho que ele teve há muito tempo atrás, e lá ele conseguia derrotar todos os monstros, que ficavam mais fortes a cada andar, e assim ele subia de nível e lutava com toda a sua força, pois enquanto os monstros ficavam cada vez mais fortes, ele não tinha outra escolha senão ficar mais forte também. E depois de superar esses inúmeros desafios, ele finalmente tinha conseguido alcançar o último andar, e ao encontrar o boss final, ele percebeu que ele era incrivelmente poderoso, mas mesmo ele sendo seu inimigo, ele não invejava sua força, pelo contrário, ele a respeitava. E por alguma razão, foi revelado que o boss final era na verdade o seu pai, e assim se perguntou como seu pai ficou tão forte assim, e que se fosse ele nessa situação, ele teria feito exatamente isso. E após acertar o monstro com o extintor, o Sunho começou a se perguntar o que ele iria fazer agora, pois ele tinha ouvido dizer que ataques que não usavam mana não causavam dano nos monstros, e logo depois ele ficou bastante assustado, pois o tempo havia parado, e uma notificação apareceu diante dos seus olhos, dizendo que ele havia cumprido os requisitos para completar a quest secreta, intitulada Coragem dos Fracos, e que agora ele estava qualificado para se tornar um jogador. E assim o sistema perguntou se ele aceitava, e no mesmo instante ele disse que isso parecia muito com os sonhos que ele teve, e após ele aceitar, uma luz muito forte tomou conta do prédio, e o sistema o parabenizou, pois agora ele havia se tornado um jogador. E como recompensa, ele ganhou a grande bênção do feiticeiro Candiaru, pois com ela ele teria um corpo forte, que iria proporcioná-lo uma vida saudável graças a essa bênção. E o Sunho também ganhou mais uma recompensa, chamada de longevidade, e que com ela, ele seria imune a todas as doenças, venenos e efeitos de estado, e também teria habilidades regenerativas explosivas enquanto estivesse dormindo. E o sistema também o alertou, e disse que isso não era um sonho, pois afinal de contas ele só tinha uma vida. E por fim, vimos a janela de status do Prota, e após ver isso, ele ficou bastante animado. E então mais uma notificação do sistema apareceu, criando para ele mais uma quest tutorial. Nela dizia para o Prota derrotar um Névoa de Fogo, e assim subir de nível. E após olhar para um Névoa de Fogo, o Prota percebeu que o nome e o rank estava sobre a cabeça dele, e pediu para que a mulher corresse o quanto antes. E assim percebeu que os seus oponentes consistiam em 2 não despertados e um caçador que virou um monstro. E enquanto os 2 não despertados partiu para cima do Prota, ele tacou o extintor na cara de um deles, e com um único soco fez a mulher parar no teto. E assim o sistema informou que o Prota havia derrotado um Névoa de Fogo não despertado. E após o outro partir para cima dele, com uma única bicuda, ele também conseguiu derrotá-lo. E assim ele conseguiu subir de nível, e também completou a quest tutorial. E após o sistema informar que ele havia ganhado uma recompensa por completar a quest, ele disse que agora estava confirmado, pois ele realmente havia despertado. E após o Sunho dar um soco no Névoa de Fogo despertado do rank dele, ele percebeu que ele havia resistido ao seu ataque. Logo em seguida, ele conseguiu arranhar com as suas garras o peito do Prota. E então o Sunho ficou bastante desesperado, pois ele provavelmente também iria acabar virando um monstro. Mas então a notificação do sistema apareceu, dizendo que um efeito de status negativo foi detectado. E por causa dos efeitos de longevidade, todos os status negativos foram neutralizados. E assim ele conseguiu ser curado. Mas logo depois, o Névoa de Fogo conseguiu derrubar o Prota. E assim o Sunho percebeu que se ele era mais fraco que um despertado rank dele, significava que ele era um rank E. Mesmo ele tendo acabado de despertar, ele ainda continuava em um rank muito baixo. E enquanto ele pensava em um jeito de sobreviver, ele decidiu aceitar as recompensas da sua quest anterior, que foram 2, sendo a primeira 5 pontos a mais de habilidade, e a segunda 3 pontos a mais de força. E graças a isso, ele conseguiu arremessar o monstro pra longe. E logo depois já partiu pra cima dele, e deu um soco na sua cara. Mas mesmo com esse aumento de força, o Sunho ainda não conseguia derrotá-lo. E por causa
causa disso, decidiu colocar o resto dos pontos em força. E enquanto estava prestes a derrotá-lo, o Sunho falou que jamais tinha ouvido em falar sobre um despertado capaz de subir de nível, pois o seu rank era decidido no momento em que você despertava, e nenhum despertado podia se tornar mais forte do que o seu rank. Mas já que ele havia recebido o poder de escapar dessa droga desse sistema, ele iria usá-lo. Com esse golpe, ele finalmente conseguiu derrotar aquele Névoa de Fogo despertado rank D, e assim conseguiu subir de nível 3 vezes. E falou que já que agora ele também era um despertado, ele iria ajudar as outras pessoas a colocar um fim nesse desastre. Mas após olhar pela janela, o Névoa de Fogo despertado rank C estava prestes a atacar o Prota. E logo depois de o Névoa de Fogo despertado rank C partir pra cima do Sunho, as sirenes da cidade começaram a tocar, indicando uma quebra de dungeon. E o capitão do exército estava muito bravo, pois pessoas estavam morrendo diante dele. Mas infelizmente eles não poderiam fazer nada. E então perguntou onde estavam os caçadores enviados pela Associação de Caçadores. E então outro soldado explicou que ele estava levando um tempo pra achar caçadores de rank B ou acima. Mas então o capitão perguntou por que eles estavam procurando caçadores rank B, pois aquela dungeon era apenas de rank D. E então ele informou para o seu capitão que a Associação de Caçadores estava levando os caçadores infectados em consideração, pois um caçador chamado Jong-sun de rank C aparentemente tinha sido infectado. E logo após isso vimos esse mesmo caçador diante do Sunho. E após perceber que ele era rank C, o Prota ficou bastante nervoso, mas ainda assim decidiu que iria lutar com todas as suas forças. E por muito pouco ele conseguiu desviar do ataque daquele Névoa de Fogo. E após esse ataque o Prota ficou bastante surpreso. E quando o Névoa de Fogo estava prestes a atacá-lo de novo, o Sunho jogou o extintor nele, e assim criou uma névoa de fumaça. E enquanto estava tentando fugir, ele falou que era impossível ganhar daquilo, pois havia um motivo para os despertados serem divididos em ranks. Mas se ele conseguisse aguentar até os outros caçadores chegarem, talvez ele pudesse sobreviver. E quando o Névoa de Fogo estava perseguindo o Prota, ele acabou avistando 3 garotas no topo do prédio. E em questão de segundos ele conseguiu pular até elas. E após perceber isso, o Prota ficou muito bravo. E como não tinha muito tempo a perder, ele também pulou até onde elas estavam e deu um chute naquele Névoa de Fogo. Mas aparentemente não havia adiantado muito, pois logo em seguida o Névoa de Fogo tentou fatiá-lo com sua espada. E após esse golpe, o Sunho percebeu que aparentemente aquele monstro era capaz de matá-lo com um único golpe. Por causa disso, ele precisava tomar muito cuidado. E ao mesmo tempo que ele estava desviando dos ataques, também estava atacando no estilo Luffy. E após ele conseguir dar uma joelhada na cabeça do Névoa de Fogo, ele acabou sofrendo um ataque em cheio e foi arremessado nessa parede. E por muita sorte, após esse golpe, ele ainda conseguiu sobreviver, mas apenas com 1 de HP. E disse que o sistema, aparentemente, ainda não queria vê-lo morto. E logo após isso, vimos uma espécie de rachadura no espaço-tempo. E com muita coragem, o Prota se levantou mais uma vez para continuar o combate. E quando o Névoa de Fogo partiu para cima do Sunho, vimos que seu nível de exaustão estava no máximo. E por causa disso, seu corpo simplesmente apagou. E ele acabou desmaiando. E enquanto tudo isso estava acontecendo, vimos esse borrão roxo, que com um único golpe, conseguiu fatiar os 2 braços daquele Névoa de Fogo rank C. E ele também usou uma magia para curar o Sunho, e falou que havia chegado tarde demais. E por fim perguntou quem havia machucado alguém tão poderoso e precioso assim. E em questão de segundos, o corpo daquele Névoa de Fogo foi despedaçado. E após isso, vimos que o professor do Sunho estava prestes a ser atacado por um Névoa de Fogo. Mas então o corpo dele também acabou sendo fatiado por completo. E os outros Névoas de Fogo que também estavam no prédio, também tiveram o mesmo destino. E após perceber que aquele na verdade era o Beru, vimos que ele saudou o Sunho, chamando ele de Jovem Monarca. E já no capítulo seguinte, vimos o Prota quando era criança, fazendo diversos desenhos. E também percebemos que o Beru aparentemente também cuidava do Prota quando ele era criança. E após tudo isso, Sunho acordou na cama de um hospital, falando para esses investigadores sobre o que havia acontecido. E vimos o tio do Sunho ligando para ele, e falou que diante de tudo que estava acontecendo, ele provavelmente iria ter que contratar um segurança despertado para o seu sobrinho. Mas então o Sunho falou que não precisava, pois ele estava bem. E com isso foi informado que o Prota estava dormindo há mais ou menos 2 dias. E o William Bonner falou que o governo ainda não havia se pronunciado sobre o ocorrido, pois querendo ou não, eles haviam descoberto um novo tipo de monstro, capaz até mesmo de contaminar os seres humanos. Mas a pergunta que não queria calar era de como todos aqueles Névoas de Fogo acabaram sendo mortos. E vimos esse aluno falando: meu parceiro, as pessoas demoníacas simplesmente explodiram, tá ligado? Foi tipo... E após o Prota ver novamente a sua janela de status, ele ficou bastante feliz, pois ele realmente havia despertado. Mas de qualquer forma, ele começou a se perguntar como ele havia sobrevivido ao ataque daquele Névoa de Fogo despertado rank C. E com isso, vimos o Beru saindo debaixo da cama e dizendo que foi ele que havia ajudado seu mestre. E após ver ele, todas as memórias do Sunho estavam voltando, e assim preenchendo os lapsos que ele tinha. E também falou que ele conhecia aquela formiga, pois ela era uma das sombras que acompanhava ele na sua infância. E o Beru falou que havia viajado entre as dimensões para conseguir encontrá-lo. E com todas essas informações, o Sunho começou a se perguntar como ele havia esquecido disso. E antes de qualquer coisa, porque ele vivia com essas sombras quando ele era mais novo. E mudando um pouco de assunto, o Sunho falou que não achava que ele era tão pequeno assim naquela época. E então o Beru falou que estava naquela forma porque ele havia gastado muita energia viajando entre as dimensões, que normalmente ele costumava ser muito mais assustador. Mas então o Sunho falou que na janela de status estava dizendo que ele só era um faz-tudo, que também estava apenas no nível 1. E após ouvir isso, o Beru ficou muito bravo e falou que aquele sistema estava tirando uma com a cara dele, pois afinal de contas ele era um rank
ranking marechal. E de qualquer forma, o Sunho perguntou se ele realmente estava curado graças ao Beru. E bastante orgulhoso, ele disse que sim, pois ele era um curandeiro muito habilidoso. E também falou que o principal motivo pelo qual ele viajou foi para quebrar o selo do Prota. Mas aparentemente o Prota já havia quebrado sozinho. E após ouvir isso, o Prota ficou um pouco confuso e perguntou se esse selo tinha a ver com os sonhos que ele tinha. E com isso, o Beru falou que por mais que o Prota pensasse que eram apenas sonhos, aquilo tudo na verdade era realidade. Pois na época que o Prota havia lutado contra o Beru, ele era muito mais forte do que hoje. Mas aparentemente o grande monarca das sombras, Sung Jin-woo, selou as memórias e os poderes do seu filho, esperando que ele pudesse viver uma vida normal. E após ouvir o nome do seu pai, o Sunho ficou bastante bravo e perguntou ao Beru se ele tinha alguma coisa a ver com o vagabundo do seu pai. Mas então o Beru falou que ele não havia o abandonado. E com isso ele falou que o grande monarca das sombras estava lutando uma guerra no espaço contra invasores que buscavam dominar o mundo. Também eram conhecidos como deuses externos, ou também Itarim. Mas aparentemente esses deuses externos mandaram seus apóstolos atacarem o nosso mundo. E no caminho para encontrar o Sunho, o Beru teve que derrotar diversos deles. Também falou que os portais na Terra também devem ter sido causados por essa guerra. E após o Sunho perguntar se a sua mãe estava com ele, o Beru ficou meio confuso. Ele não sabia que a mãe do Prota havia sumido. E disse que os apóstolos dos Itarim devem ter capturado ela de alguma forma. Após perceber que tudo isso era culpa desses Itarim, o Beru perguntou ao Sunho se ele gostaria de se encontrar com seus pais. E após ele falar que sim, o Beru falou que só havia um caminho, pois o pai dele não poderia voltar para a Terra por um bom tempo. Por causa disso, o Sunho precisava ficar mais forte e assim encontrar o paradeiro da sua mãe. E então mostrou essa chave e disse para ele que eles deveriam começar subindo de nível. E após isso, uma notificação do sistema apareceu, informando que o Sunho havia recebido uma missão. E ela foi intitulada como Teste das Sombras. E nela estava dizendo que o Sunho era o filho do grande monarca das sombras e que atualmente suas habilidades geniais estavam seladas. Para ele conseguir usar seus poderes novamente, ele precisava provar que era digno, indo até a Dungeon das Sombras. E outra notificação apareceu, informando que aquele item era uma chave para a Dungeon das Sombras, mas não informava o nível de dificuldade da sua aquisição. E por fim falou que aquela chave lhe permitia entrar na Dungeon das Sombras, e que só era possível usá-la na sombra do próprio Sunho. E após tudo isso, o Beru confirmou e falou para o Prota que ele só precisava posicioná-la na sua sombra. E em questão de segundos, o portal para a Dungeon das Sombras apareceu. E agora o Prota só precisava entrar e recuperar o que era seu por direito. E então o Prota falou que não conseguia acreditar em tudo isso. De espaço, guerra entre deuses e até mesmo o monarca das sombras. Pois tudo isso parecia ser coisa de outro mundo. Mas se ele precisasse ficar mais forte para encontrar seus pais, ele iria fazer o que fosse preciso. E após isso, vimos o pai do Prota dizendo para o Beru ir para a Terra para desfazer o selo do Sunho, pois as invasões dos Itarim poderiam estar chegando à Terra. E a missão dele era restaurar as memórias e os poderes do Sunho e assim ajudá-lo a defender a Terra. E após o Sunho entrar no portal, ele simplesmente desapareceu. E o Beru falou que aquela era a Terra dos Mortos, onde os vivos recebem permissão do soberano para poderem entrar. E após entrar lá, o Sunho se perguntou se aquela realmente era a Dungeon das Sombras, pois ela mais parecia ser uma cidade abandonada. Mas após analisar mais um pouco, ele falou que não tinha certeza do motivo, pois aquele lugar parecia ser familiar para ele. E logo após isso, uma notificação do sistema apareceu, informando que o Sunho tinha uma nova missão. E nela dizia que os monstros da dungeon não reconheciam ele como mestre, pois ele estava muito fraco, e que ele deveria sobreviver lá dentro durante 4 horas, para que assim provasse o seu valor. E então o Beru pediu para que o jovem mestre ficasse atento, pois aparentemente o desafio já havia começado. E então esse Goblin partiu para cima do Sunho, mas então o Prota conseguiu arremessá-lo para longe com uma bicuda. E então vimos que aquele era um Goblin explorador. E o Beru falou que já que tinha um ali, provavelmente havia outros por perto. E após ouvir isso, o Prota saiu correndo em direção a ele, e falou que já que era esse o caso, ele iria matá-lo antes que ele chamasse seus companheiros. E então ele também percebeu que o nome daquele Goblin estava em branco. E isso significava que ele tinha uma força similar ou até menor que a dele. E então ele retirou esse machado de pedra de Goblin do seu inventário. E com um golpe certeiro, ele conseguiu eliminar aquele Goblin explorador. E após eliminá-lo, o Sunho teve certeza de que os nomes coloridos indicavam que os oponentes eram mais fortes do que ele. Mas para surpresa do Sunho e do Beru, já havia outro Goblin explorador ali próximo. E ao tocar aquela trombeta, ele acabou chamando outros Goblins. E entre eles tinha até mesmo um Goblin centurião. E então o Sunho perguntou para o Beru se ele iria ajudá-lo. Mas então o Beru respondeu que ele adoraria. Mas como ele estava muito longe do seu mestre Shin Jong-woo, infelizmente ele não estava conseguindo reabastecer sua mana. E sem falar que caso ele ajudasse o Sunho durante a luta, a quantidade de pontos de experiência que ele iria obter iria diminuir bastante. E quando os Goblins estavam partindo para cima do Prota, ele decidiu que deveria usar aquilo, que era na verdade a autoridade do governante, que permitia a ele manipular objetos como se tivesse uma terceira mão invisível. E após o Sunho defender dessa flecha, ele ficou bastante surpreso, pois não sabia que também existia Goblins arqueiros. Mas então falou que iria responder à altura, e usou novamente a autoridade do governante, e assim conseguiu matar aquele Goblin. E após de tudo isso, Beru admitiu que a habilidade de adaptação do Sunho era realmente incrível. E também comentou que desde quando Prota era criança, ele já conseguia usar a autoridade do governante, que havia herdado do rei monarca. Mas como aquele poder tinha sido criado para destruir tudo, infelizmente ele acabou se tornando uma interferência nesse mundo pacífico. Mas agora que os apóstolos dos Itarim estavam se aproximando, os poderes do jovem monarca finalmente poderiam ressurgir. E após uma notificação do sistema aparecer, informando que o Prota havia subido de nível, ele também se tocou que podia levantar objetos que tinham até 10 quilos, usando a habilidade e autoridade do governante. Mas após ele ter se distraído, acabou tomando uma facada pelas costas. E quando ele estava
estava cercado pelos Goblins, o Goblin Centurião apareceu novamente. E após remover aquela faca, o Prota admitiu que estava doendo bastante, mas que ainda assim ele não iria desistir e partiu pra cima dele, mesmo que seu HP estivesse caindo drasticamente. E após ficar com apenas 53 de HP, o sistema informou para o Sunho que ele havia aprendido uma nova habilidade, intitulada como Resistência, e também informou que ele havia subido 5 níveis. E após tudo isso, vimos que ele finalmente conseguiu derrotar aqueles Goblins, incluindo até mesmo o Goblin Centurião. E enquanto ele estava descansando, o sistema informou que o tempo havia esgotado e que ele havia completado a missão. E então o Beru falou que tudo isso foi incrível, pois ele aparentemente não acreditava que o Prota iria conseguir. E com isso, outra notificação do sistema apareceu, informando sobre a recompensa da missão e perguntando se o Prota gostaria de recebê-la. E após abrir a recompensa, ele percebeu que aquela era uma pedra única de extração de sombra. E parando pra pensar um pouco, o Sunho percebeu que ele havia conseguido habilidades enquanto lutava, além de também conseguir o sistema de níveis. E então outra notificação apareceu, informando que a habilidade de resistência indomável que ele havia adquirido aumentava sua defesa física em 20%. E após ver tudo isso, o Sunho falou que, comparado quando ele não era um despertado, ele estava se sentindo invencível agora, pois até seus machucados também se curavam quando ele subia de nível. E então o Beru informou ao Prota que esse sistema de níveis era a versão melhorada do antigo que o monarca usava, e que agora ele era uma ferramenta de apoio para o crescimento do jovem monarca. E após ele tocar na pedra rúnica, o sistema informou que ao quebrá-la, ele iria absorver a habilidade. E após fazer isso, o sistema imediatamente informou que ele havia aprendido a habilidade de extração de sombra. E nas especificações dela falava que após o Prota matar o inimigo, ele poderia usar aquele poder para tornar aquele inimigo no seu soldado, e que o número máximo de extrações que ele poderia fazer eram apenas 3. E após o Prota se perguntar se ele realmente conseguia fazer isso, o Beru falou que sim, pois a habilidade de extração de sombras era a essência da autoridade que criou o atual monarca das sombras, também conhecido como Shin Jong-un. E assim o Prota percebeu que ele era um necromante, mas então ele falou que tinha ouvido dizer que a habilidade de invocação tinha um rank baixo na indústria de caçadores. E após ele tentar usar a extração das sombras, o sistema informou que ele precisava designar um comando para que a habilidade funcionasse. E então o Beru falou para ele que esse comando precisava ser intuitivo. E após ouvir isso, Sunho simplesmente meteu um erga-se. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Vamos colocar uma meta de 40 likes para que eu possa trazer a próxima parte.